Curso de Instalações Elétricas Prediais Comerciais, parte 3, corrente alternada, com o professor José Batista. Bem, a terceira parte de corrente alternada que eu sempre gosto de lecionar é o tal do fator de potência, como é por que isso? E aí a gente vai falar da correção do fator de potência, tá certo? Que isso é uma lei federal, então a gente lei federal e também regida por todos os outros países do mundo. Então não é uma resolução somente brasileira, é nível mundial, tá? Bem, quem governa não são os estados nem o município, é o governo federal através da ANAEL. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês conversem é o que é o tal do fator de potência. Surge por quê? Eu falei para você que nós temos um percentual da potência ativa sobre a potência reativa, tá certo? Que é o conceito de fator de potência. E aí há dois elementos. Dentro da corrente ordenada, isso não existe na corrente contínua, dentro da corrente ordenada, nós temos a reatância indutiva, que é aquilo que tem bobina, tá certo? Dado por isso aqui, ó, 2πfl. Tem uma tal da frequência aqui, ó, que eu disse para você que a geração de energia do Brasil era o quê? 60 Hz, né? E aí a gente batizou 2πfl. L é o que? Indutância, que é essa tal da bobina. Quanto maior a indutância, maior o campo magnético gerado, tá bom? Então a unidade é ohms, do mesmo jeito da resistência lá em corrente contínua, nos primeiros exercícios que a gente fez. Símbolo XL. Olha só, dado por L, que é a bobina, e em termos de ohms é dado por XL. Em termos de indutância, tá certo? É dado em milirem, por exemplo, em rem, tá? Mas muito comum a gente falar em milirem. De qualquer forma, o que é que eu quero dizer? Que isso aqui produz um fenômeno, um determinado fenômeno na rede elétrica, tá certo? E existe um contraponto a ele. É o que chama de reatância capacitiva. É tipo assim, uma anulação dessa corrente indutiva. Tá? Então, a gente diz que a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Ao menos o contrário, né? Olha, o contrário. Um é 2πfl e o outro é 2πfc. Então, a gente já sabe que é um contraponto com relação a isso daí. É tipo assim, se eu tiver 10 de reatância indutiva, eu tiver 10 de reatância capacitiva, eu não tenho nada. Ficou nulo isso, tá? Dado também pela unidade de ohms, aqui é o símbolo e é o XC. Agora, tem três fenômenos que acontecem quando esses rapazes acontece isso no sistema elétrico. Então, resumindo, eu tenho a potência ativa, que é R, o resistor, a potência reativa. Potência reativa aí se divide em reatância indutiva, que é o indutor, e reatância capacitiva, que é o capacitor. Portanto, a impedância, que é o tal da resistência lá em corrente contínua, que a gente vinha falando em resistência, resistência esquece. Em corrente alternada é impedância. Impedância é o quê? Propriedade que tem um elemento de se opor à passagem dos elétrons. Não é? Então eu tenho a raiz quadrada de R ao quadrado, a resistência ao quadrado, mais XL menos XC ao quadrado. Então, quer dizer, o XC anula o XL. A impedância, né? Falando em termos de impedância. Então, a impedância é a resistência XL menos XC. Por isso que eu disse para vocês, se eu tiver apenas resistência, eu não tenho bobina, não tenho capacitância, não tenho nada, que eu falei anteriormente. Então, a impedância é igual a R. Impedância, gente, é potência aparente. Tá? R, potência ativa. XL menos XC, potência reativa. Tá? Então, nós temos um fenômeno que esses três rapazes produzem. Por isso que foi feito toda essa modelagem. Que são isso? Quais são? Vamos lá. Olha só. Foi aqui mostrado o seguinte. Na resistência, quando a gente coloca um equipamento chamado osciloscópio, tá? Um equipamento chamado osciloscópio. Osciloscópio é esse equipamento aqui, ó. Quando a gente coloca ele numa resistência somente, a gente descobre que a tensão é igualzinha à corrente em termos de tempo. Quer dizer, o pico da tensão acontece quando tem o pico da corrente, igualzinha. Tá? Então, apareceu tensão, apareceu corrente. É instantâneo isso. Mas se descobriu que quando a gente coloca uma indutância,
uma indutância, acontece um determinado fenômeno. Primeiro surge a corrente, depois é que surge, ou surge a tensão, depois é que surge a corrente, provocando um defasamento. É a mesma coisa aquela brincadeira do avião, passa o avião, quebrando o som, né? A barreira do som, e depois é que vem o som. Existe um delay, pois na indutância existe esse delay, tá certo? Ó, aparece a tensão, depois aparece a corrente. Então, a gente chamou, quando o osciloscópio dava isso aqui, na imagem, a gente baseou isso em indutância. Aí, matematicamente, porque não existe, como é que a gente... Primeiro existe a fonte, depois é que existe os elétrons, mas precisa a gente responder o porquê que quando a gente tem indutância e bota a capacitância, que é um capacitor, em série com essa indutância ou em paralelo, de repente some a impedância da energia reativa indutiva, que é a da bobina. Some. Então, se some, a gente só pensou o seguinte: então esse rapaz está adiantado, esse aqui está atrasado e esse aqui está adiantado. Se um está atrasado ou está adiantado, na hora que eles se baterem, eles vão se anular. Bem, então isso tem esse comportamento no quê? No nosso osciloscópio. E aí também se provocou, então, que essa diferença é o que a gente chama de fator de potência. Então, foi-se batizado que o fator de potência, ângulo do fator de potência, esse aqui, ó, é o ângulo de defasagem de tensão e a corrente, que provoca aquele fator de potência que eu já vinha conversando com vocês. Então, esse ângulo é o ângulo do fator de potência. O que é isso aqui? Isso aqui é a forma polar de escrever uma determinada impedância. Eu tenho aqui, ó, o Z, o módulo do Z com seu ângulo. O módulo do Z com seu ângulo. E esse ângulo é o quê? É o fator de potência. E aí, quanto maior esse ângulo, aqui, quanto maior esse ângulo, melhor é o fator de potência. Tá certo? Então, o que a gente gostaria? É que não existe energia reativa. Não existe energia reativa. Portanto, se não existir energia reativa, a gente tem o fator de potência máximo, que é cosseno de 90, cosseno de 91. Seria ótimo, mas não é assim. Muitos motores, pequenos motores aí de, vamos dizer assim, de máquina de costura, funcionam com fator de potência 0,6. Tá certo? Então é como se fosse assim, como se fosse, né, que é a soma 40% de energia reativa e 60% de energia ativa, tá? Então o que a gente quer? É 100% de energia ativa. Então seria bom o fator de potência unitário, né? E aí o cosseno de 90 que é 1, não é isso? Então se a gente observarmos aqui essa equação, isso é que a gente chama de coordenada retangular, que eu afirmo aqui a parte da corrente reativa, ativa, e aqui a parte da reativa. Nós temos a impedância ativa e a impedância reativa. Se eu pegar o módulo disso aqui, eu vou ter 3 com 4, eu vou te dar 5. Então eu vou te dar o Z. O Z é potência o quê? Aparente. E o módulo e o ângulo do fator de potência, ó, 4 sobre 3. Isso vai dar o ângulo do fator de potência. Então a gente diz assim, a impedância é 5 com o ângulo de fator de potência. Esse ângulo de fator de potência determina o tempo na roda, que eu já mostrei a vocês, que está defasado a corrente da tensão. Seria ótimo que isso aqui fosse zero. Porque o cosseno de zero seria o quê? Só potência ativa. Tá certo? Seria 90. Então seria ótimo se eu tivesse aí 100% de energia ativa. Mas eu não tenho. Tá? Então quanto menor esse número aqui, pior para a gente. Quanto menor este ângulo, menor para a gente. Tá? Então, quanto menor esse ângulo, melhor para a gente. Tá certo? Que é o ângulo do fator de potência. Para a gente ter ideia, ó, cosseno de 53,13. Se eu botar aqui cosseno, vamos lá, cosseno, cancela tudo, vamos lá. Valendo. Bem, no exemplo nós temos assim, ó, olha aqui, Z é 3 mais 4J. 3 mais 4J determina a parte aqui da impedância ativa, que é a resistência, e a parte da potência reativa, que é a impedância. Bem, se você
pegar o módulo dele, então a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai te dar 5. Então a gente diz que a impedância, quer dizer, a impedância da potência ativa é 5. E aqui é o que? É o ângulo do fator de potência, dado pela arco tangente de 4 dividido por 3, quer dizer, a potência reativa sobre a potência ativa. A gente dá o que? 53,3. É outro jeito de achar o fator de potência, tá bom? Então, tu tem 53,3, é o fator de potência. Seria ótimo que esse fator de potência, esse ângulo aí, fosse um ângulo que a gente tivesse a situação máxima, quer dizer, somente energia o quê? Energia ativa, quer dizer, o fator de potência igual a 1. Fator de potência igual a 1 seria o ângulo 0 graus. Então, quanto menor esse ângulo de fator de potência, melhor o nosso fator de potência. Então, se 53, se eu tiver 0, o ângulo de fator de potência 0,00, por quê? Porque essa distância entre a tensão e a corrente, essa distância aqui, ó, quanto menor essa distância, mais corrente resistível eu tenho. Então, se eu chegar aqui a 0, é porque está aqui, ó. Tá certo? Se eu chegar ao ângulo 0, esse ângulo 0 é porque a resistência está igual com a corrente. Agora, se eu for distanciando, aí vai aparecer no ângulo. Quanto maior esse ângulo, pior é o nosso fator de potência. Quer dizer, tenho mais corrente reativa no sistema. Isso eu não quero. O que eu quero ter é corrente ativa no sistema, tá? Então, a configuração é Z5 53.3. Isso aqui é o Triex Tecnologia apresenta o Yes Break. Primeiro e único equipamento do Brasil capaz de evitar que equipamentos sofram danos devido às variações de tensão provocadas pelo sistema elétrico da concessionária, como picos de energia na ordem de milissegundos, sobretensão e subtensão na ordem de segundos, não é? Com religamento automático. Esse produto foi testado por 5 anos no mercado, possui laudo técnico público, produto operando em órgão público e privado. Evite queimar seus equipamentos antes que seja tarde demais e você tenha perdas operacionais. Vejamos, aqui nós temos o sistema trifásico Yes Break protegendo inversores de frequência e sistemas solares. É esse conjunto a Triex Tecnologia chama de QPAC, Secure. Nós temos aqui outros QPAC de menor porte para inversores de sistemas solares. Também temos para a proteção de no breaks, trifásicos ou monofásicos de grande porte. Também temos no break, proteção para pequenos no breaks de 2 MVA, 4 MVA, de pequenos porte. Temos também para computadores, sistemas médicos. Proteja seus equipamentos. Solicite orçamento. O ângulo do fator de potência. Bem, e aí vem todo o nosso conceito aí sobre fator de potência, tá? Então vejamos aqui. Imagine um gerador de energia. O gerador de energia produz energia ativa e reativa. Nisso aqui você vai entender o porquê que as concessionárias de energia, a Enel limita a passagem da corrente reativa nos sistemas elétricos. Para isso, nós temos uma legislação que vamos já falar sobre isso. Mas entenda, vamos supor que você tem um cabo, um gerador. O gerador, gente, ele é capaz de fornecer energia ativa e reativa. E eu possuo essa bitola de cabo, ó. Ok? E tem a unidade consumidora. Então, aonde eu gero energia até o meu consumidor, eu estou levando energia ativa e reativa. Tá? Mas, e o cabo é essa grossura? Aí os caras pegaram e disseram assim, rapaz, tem outro jeito de eu entregar energia reativa, sem ser o gerador. Qual é? É usar o capacitor. E por que eu estou transmitindo energia elétrica lá uns 1000 quilômetros até chegar aqui? Eu estou usando mais cabo por quê? Se eu tenho um tal do capacitor, se eu colocar o capacitor perto da carga, essa corrente aqui diminui. Já que eu não preciso mais, quem vai fornecer é o capacitor assim, ó. Na hora que eu coloco o capacitor, quem vai fornecer essa corrente agora é o capacitor. Diminuindo o quê? A corrente que vem da geração de energia. Então, os grandes legisladores do mundo disseram assim, então eu vou obrigar a todo consumidor a colocar um
capacitor no sistema elétrico. Para quê? Para diminuir a corrente que vem do sistema. Se eu diminuir a corrente que vem do sistema, eu posso usar uma bitola menor. Olha só. Eu posso usar uma bitola menor ou posso pegar essa bitola maior e começar a injetar mais corrente ativa. Então, cada pessoa, cada consumidor tem um determinado percentual que você pode pegar de energia reativa do sistema. Passou desse percentual, você é multado. Você é multado, tá certo? Então, nós temos essa legislação, a legislação do correção do fator de potência. O que é correção do fator de potência? Você vai corrigir o fator de potência de modo a instalar um banco capacitor na sua empresa ou, né, no seu local de trabalho, que ele que forneça a energia reativa. E aí não precisa mais trazer energia reativa do sistema. Se você ultrapassar isso aqui, certamente você irá o quê? Você irá ser multado. Então existe um percentual limite. Que percentual é esse? Olha só. Ele diz assim, ó. O limite mínimo é 0,92. Passou de 0,85 para 0,92. Atualmente é 0,92, tá? Então, o limite mínimo é 0,92. Puta que pariu de porra. Correção do fator de potência. Nessa escalada de correção do fator de potência, nós temos um limite de 0,92, registro pela normativa 414 de 9 de dezembro de 2010. E ela diz assim, ó, a medição é mensal, e diz assim, ó, de 6 da manhã até as 24 horas, o fator de potência é 0,92 indutivo, colocar banco de capacitores. Então, normalmente dá um problema no sistema elétrico que não pode haver consumo excedente aí na linha de transmissão, que a gente chama de queda de tensão no sistema, tá? Então, nesse horário, pode colocar banco capacitor até o limite de 0,92. Se você começar a dar assim, 0,91, meu amigo, seu limite é 0,92. 0,91 quer dizer que você está consumindo excesso de energia reativa do sistema. Pode não, é multa. E de 24 às 6 horas da manhã é 0,92 capacitivo. Também por um princípio de queda de tensão que a gente não vai entrar em maiores detalhes aqui, tá? Que é a compensação de reativos em linha de transmissão. E aí, tu tem o limite é 0,92 capacitivo. Se tiver 0,91 capacitivo, quer dizer, banco demais também à noite, tá certo? Aí você também é multado. Então o governo fica ali controlando, te controlando, tá certo? Então, toda hora, uma hora você coloca banco, uma hora você tira banco. Mas não pode passar de 0,92 o seu fator de potência. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou botar uma pessoa lá? Não, você vai fazer isso automaticamente. Porque isso, automaticamente, quer dizer, entra carga, sai carga. Toda vez que entra uma carga e sai outra carga, o seu fator de potência da instalação altera. Tá certo? E fica alterando a toda hora. Então você tem que fazer um sistema que coloque e tire o capacitor, coloque e tire o capacitor, coloque e tire o capacitor, que é como a gente faz a correção do fator de potência, né? Então aqui eu vou colocar mais capacitor, menos capacitor, dependendo da carga. Se tiver mais motores, menos motores, aí você mais motores, mais capacitor, menos motores, menos capacitor, tá? E aí você vai perceber que você está sendo multado, porque vai aparecer na sua conta de energia, ó. Reativa excedente ponta, energia reativa excedente fora de ponta. Se aparecer essas brincadeiras aqui, você está sendo multado. Aí você já sabe que tua instalação de banco de capacitores está inadequada. Aí tem que chamar o engenheiro eletricista, e eu vou mostrar como é que ele faz os cálculos aqui, o engenheiro eletricista, para colocar um banco de capacitor na sua instalação. Quando você colocar e os limites de 0,92 ficar acima desses, em qualquer situação de horário, tá certo? Pronto, aí zera. Aí não aparece mais nada, que aparece 000, tá? Aliás, nem esse nome aparece. Se não aparece esse nome é porque é 0, tá bom? Então, como é que se faz isso? Sim, e aqui, ó, outra forma, outra também, ó, consumo de reativo excedente na ponta, consumo de reativo excedente fora de ponta, né?
Então, tudo isso aqui, falou em reativo, já sabe, né? Falou em reativo, a gente tem uma conta aqui empresarial, tá certo? Falou em reativo, excedente, é porque você está pagando multa de fator de potência. Ou pode ser excesso de fator de potência à noite, que aí gera um fator de potência abaixo de 0,92, ou você pegar e ter pouco capacitor entre 6 e as 24 horas. Aqui, colocar capacitor e aqui tirar capacitor. Nenhum dos dois pode ficar abaixo de 0,92, tá? Nessa situação, você vai colocar o quê? Tá certo? Você vai colocar os bancos de capacitores automáticos, como está essa figura aqui, ó. Nós temos vários capacitores. E à medida que vai entrando carga, vai entrando capacitor. À medida que vai saindo carga, vai saindo capacitor. E aqui a gente sempre, esse capacitor industrial, a gente sempre faz com que o fator de potência no momento da instalação fique no mínimo 0,94, 0,95. Então a gente coloca um controlador assim, ó. Deixe sempre 0,94, que ninguém vai deixar em torno de 0,92 porque tem os erros, né? Então tem mais de segurança. E se passar, é dinheiro perdido, é multa. Então você deixa para 0,94, 0,95 e ele sai medindo o que está sendo consumido no sistema. À medida que vai sendo consumido o sistema, ele calcula eletronicamente, aqui digitalmente, o que tem que ser colocado em banco, escolhe o banco e coloca o banco. E pronto. E se sair carga, ele tira o banco. Então ele sai controlando e nunca fica abaixo de 0,91. Você tem que dar manutenção em tudo. Então essa situação que a gente chama de banco de capacitor. Então aqui é um quadro de banco de capacitor. Existem outros, né? Outros modelos que não é nosso conceito de instalação. Nós temos aí bancos fixos com contactor, nós temos reloginho, tá? Então a gente pode fazer isso aí funcionar. Tá ok? Agora só nunca coloca um capacitor desse aqui ligar direto no disjuntor que tem as empresas. Por quê? Porque eles levam 5 minutos para descarregar. Então, se você clicar aqui só com o disjuntor e for tocar nele, você vai levar uma cipuada grande, viu? Lembre-se, leva 5 minutos para descarregar o capacitor. Então, nessa instância, nós precisamos fazer a correção do fator de potência. A correção do fator de potência, de modo prático, esse aqui não é o efeito que a gente diz que é o modo que cai em concurso público. Às vezes o concurso público ele obriga a gente a usar o triângulo do fator de potência, tá? Mas a correção do fator de potência prático é essa aqui. Eu vou já fazer um exercício que tem os dois, tá bom? Então é a potência ativa, a tangente do arco cosseno do fator de potência velho, menos a tangente do arco cosseno do fator de potência novo. E aí eu sempre digo, o fator de potência novo, não coloque 0,92. Você vai fazer essa correção para 0,94, tá? Para evitar essa margem de erro, tá bom? Vamos lá fazer um exercício para ver como é que se comporta essa correção do fator de potência pelo método tradicional, que é o triângulo das potências, e pelo método rápido, que a gente vai equacionar você, tá bom? Então vamos fazer essa correção do fator de potência com esse exercício aqui. Vamos supor que você tem essas condições aqui. Sobre esse exemplo. Eu tenho aqui uma corrente, que corrente é essa? Aparente, 10 amperes. Um fator de potência desse circuito aqui que estão colocando é 0,7 e a tensão aplicada é 220 volts, tá? Então, primeira coisa, determine as potências ativa e aparente e ativa. Vamos lá. A aparente, a gente sabe que potência aparente é a tensão vezes a corrente do sistema. Então, eu tenho 220 e a corrente é o que? 10 amperes, portanto 2.200 VA, tá? A nossa potência ativa é dado U vezes I cosseno φ. Então 220, a corrente do sistema é 10, o fator de potência é 0,7, portanto 1.540. Não se preocupe com esse fator de potência, ou você faz medição, ou você faz o quê? Ou você faz pegando dos equipamentos. Mas para a correção do fator de potência, nós necessitamos, tá certo, de saber do fator de potência da instalação. Aí algumas técnicas que o engenheiro eletricista utiliza é usar analisador de energia, ele pode usar a memória de massa da concessionária, ele pode fazer telemedição, várias coisas ele pode fazer para obter o fator de potência geral
da instalação. Ou então, se for só o motor, ele medir um alicate watímetro que dá aí o fator de potência, tá bom? Então, não se preocupe que esse fator de potência, o engenheiro eletricista vai pegar a sua empresa, vai pegar de onde for. Mas, normalmente, a gente tende a pegar isso de toda a instalação, dependendo da técnica que você vai usar. A mais comum é você pegar a memória de massa da concessionária de energia. Você tem uma empresa, aí você pede para ela, olha, me dê a memória de massa da concessionária de energia. Ela vai te dar o P, a potência ativa, a potência aparente, a potência ativa, a reativa e vai te dar o fator de potência. Aí você calcula as outras como a gente está calculando aqui, tá bom? Bem, de qualquer forma, você achou aí 1540. Ora, corrigir o fator de potência. Vamos lá corrigir o fator de potência pelo método mais de engenharia, vamos dizer assim, mais rápido, né? P, tangente de arcosseno do fator de potência velho, que é 0,7, e o fator de potência novo. O fator de potência novo, qual é que nós vamos usar? Vamos usar 0,94. Eu vou até colocar aqui, ó, corrigir o fator de potência do circuito para 0,94. Então, por que eu estou querendo fazer essa correção? Nunca faça para 0,92, sempre faça um pouquinho acima para evitar alguns erros de engenharia que você possa cometer em termos de arredondamento. Aí tem os problemas de harmônico, sobretensão, sabe? Subtensão. Aí a gente, para evitar essas coisas, a gente coloca uma folga aí. E na minha vida prática, a gente sempre trabalha com 0,94 e graças a Deus deu bons resultados até hoje, tá? Bem, de qualquer forma, nessa situação, a gente fazendo, então eu tenho 1540, que é a potência ativa, ó, do sistema. 0,7, achei esse fator de potência, o meu sistema já deu, mas aí você vai procurar saber da instalação toda, memória de massa, né, medição analisador de energia e por aí vai. Menos tangente de arcosseno a menos 1 de 0,94. O fator de potência desejado mínimo para a partir do posso instalar para 0,5? Pode. 0,96 pode. 0,90. Aí você começa a colocar banco demais, tem um problema. Quando você tem capacitor demais à noite e as cargas, por exemplo, você parou de funcionar às 6 horas da noite, né? Se você deixar capacitor demais, ele dá uma sobretensão. Que é a sobretensão tem 220, começa a operar com 240, aí começa a danificar os capacitores do sistema. Além porque entre 6 e meia-noite você pode deixar assim, mas vai queimar tudo. Mas depois da meia-noite você tem que mandar tirar, porque a legislação manda tirar, né? Meia-noite, você não está, no caso do estado de Ceará, é meia-noite e meia, tá? Até 6h30 da manhã, você tem que retirar capacitor, tá bom? Então, se você fizer isso aí, você vai precisar de um capacitor de 1002 VAR ou 1 kVAR. Então, se você colocar um capacitorzinho nessa instalação de 1 kVAR, já resolve o seu problema. Isso é o método que a gente usa para fazer a correção do fator de potência no dia a dia, né? Agora, em concurso público não cai assim não. Concurso público cai assim, ó. Eu tenho aqui, por acaso, então, eu tenho aqui, antes, o sistema tem o fator de potência 0,7, o S 2200 e o P 1540. Nós calculamos aqui, tá certo? Então, o sistema antes, como é que estava funcionando, sem os capacitores aí para corrigir o fator de potência, né? Aí a legislação mandou, olha, tá dando multa lá, você tá pagando multa, você tá com baixo fator de potência, porque você tá com 0,7, não pode, porque você tá consumindo energia reativa do sistema, e não pode, a gente não permite, só deixa você consumir bem pouquinho. Pode colocar os bancos capacitores aí para diminuir esse negócio, senão a gente vai ficar aplicando multa em você. E a multa é alta, viu, gente? Então a turma, não, a gente vai ajeitar, vai colocar o banco. Bem, aí feito isso, pelo sistema tradicional, tem aqui, ó, antes 0,7, S 2200 e P 1540. Aí a gente fez assim, ó, Q é o quê? S ao quadrado menos P ao quadrado. Então, é o que eu estou dizendo, 2200 ao quadrado menos 1400 e 1540 ao quadrado. Então, dá 1571. Elas, olha, 1571 você não pode consumir, é muito. Você não pode. Que esse Q é proporcional ao fator de potência, não é? Então, quanto maior esses 1571 é o que ele está consumindo da rede agora. E a rede, epa, não pode. Não pode consumir, está muito alto, 1570. Pode fazer a correção do fator de potência. Então, quando a concessionária de energia manda, faça a correção do fator de potência, é que esse Q, esse valor que você está consumindo da rede, diminua. Você tem que consumir pouquinho. E o restante quem vai dar? É o cálculo do capacitor, como eu já mostrei a vocês, tá certo? Então, nessa perspectiva, tenho para executar o cálculo do modelo tradicional, que é concurso público, esse negócio todo, e alguma prova de alguns professores, tá?
Você bota assim, ó, fator de potência, que eu desejo, né, 0,94, pronto. Potência ativa, aí é um conceito importante. Você está mexendo na corrente reativa, que é o tal do capacitor, com o indutor. Você está mexendo na corrente reativa, não tem nada a ver com potência ativa. Então a potência ativa fica o quê? Teoricamente constante. Então, se fica constante, para o sistema, você pode fazer assim, ó. S é P sobre o fator de potência. Qual é o fator de potência que você quer? Que é condicionado, que você quer colocar? Que a gente falou com o professor Batista, 0,94. Qual é o P? Não mudamos o P. Então, esse 1540 continua 1540. Então, precisou de... Vai ficar agora 1638 voltamperes. Aí você pega esse valor e novamente vai atrás do quê? Ó? Então, a raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. 1638 ao quadrado menos 1540, que não mudou. Ninguém está mexendo com isso. Então, você, quando instalar o banco de capacitores, vai só consumir 558. É isso que ele está falando. Então, você está consumindo 1571? Não pode. Você só pode consumir 558. E aí, qual é o banco que você tem que colocar? Aí você pega e faz assim, ó. O banco é antes e depois. Antes e depois. Então, eu tenho aqui, ó, que antes era 1571, eu só posso consumir 558, portanto, eu tenho que botar de banco de quanto? 1038, que é a diferença entre os dois. Aí eu coloco no meu sistema elétrico 10, 13 volt-ampere ou 1 kVAr, que é aquela conta que nós já fizemos aqui, ó, que é a mesma coisa, que é o método rápido, e aqui é o método de concurso público, tá certo? E achamos 1 kVAr. O grande macete dessa questão é o seguinte, a potência ativa, ela é o quê? Fica o quê? Constante. E esse fator de potência aqui, quem determina é você. Você que determina, ou o exemplo diz assim, corrija para 0,94, 0,96, certo? Aí quem corrige é o sistema, quem redigiu o exercício. Mas na prática, no mínimo 0,94, tá bom? Bem, e aí tem um tal de triângulo de fator de potência, é isso aqui, gente, ó. É você desenha um triângulo, a base é a potência ativa, a subida é a potência reativa e aqui a potência aparente, tá bom? Se eu perguntar o ângulo do fator de potência, você só pegar o 0,94, o ângulo de 0,94, tá certo? Se a gente fizer isso aqui, tá ok? Aqui, ó, se eu pegar arco cosseno, que é o inverso, né, do cosseno, de 0,94, eu vou ter um ângulo de 19,94 aqui, tá? Então, o que é que nós fizemos? Nós instalamos o banco capacitor para diminuir a corrente reativa do sistema. O sistema antes estava consumindo quanto? 1.500 está vindo para cá, ó. E agora, na hora que eu coloquei o capacitor, ficou consumindo quanto? 558. Aí o governo permite. E aí, na hora que você fizer isso, você não leva multa de correção do fator de potência, tá? Isso aqui, como eu disse, o curso é mais voltado para engenheiros civis, mecânicos, né? Então essa turma contrate um engenheiro eletricista para fazer um bom projeto, porque não é só isso, tem contactores envolvidos, tem disjuntores envolvidos, tem cabeação envolvida, tem quadro envolvido, quadro de energia, e aí você não tem muita habilidade em termos de tamanho de tudo isso, pode estar fazendo alguma besteira. Tem gente que, eu sei fazer, tá com um disjuntor junto com o capacitor e bota lá no sistema fazendo essa continha aqui. Problema. Se você fizer isso, ele leva 5 minutos, aí a pessoa desliga, aí não sabe que tem um capacitor instalado, volta 5 minutos, na hora que vai pegar nas instalações elétricas, achando que tá tudo desligado, vai levar uma chibatada, como a gente diz, né? Uma descarga de energia do capacitor, ó, para cima da pessoa que está mexendo. Então, chama um engenheiro eletricista, certo? Coloca com contactor sempre, porque se faltar energia o contactor desarma e não tem esse perigo de a pessoa sofrer acidente, tá? Então deixa essa turma aí para essa correção do fator de potência para engenharia elétrica. A única coisa que eu realmente gostaria que você ficasse bastante atento é com relação à multa de fator de potência. E se você tiver instalações novas, na hora que receber a conta de energia, você observar que tem essa multa aqui, consumo de energia reativa, já sabe. Eu tenho que instalar banco de
capacitores para que essa multa soma, tá bom? Muita gente, às vezes, na conta, alguns empresários, alguns engenheiros civis, arquitetos, nem sabe que isso existe. Aí o cidadão levando multa, o empresário levando multa, perdendo dinheiro. E bem, agora você já sabe. Quando tiver aparecendo isso, chama um engenheiro eletricista, corrige o fator de potência e zera completamente essa multa aí. E claro, tem que ficar dando manutenção no banco, né? Um banco capacitores bem projetado, pode durar 3 anos, 4 anos, aí você tem que ficar vendo as células, se elas não vão se desgastando, e assim vai. Mas desgastou, já não precisa mais fazer projeto, é só substituir a célula e continua a vida que segue, tá bom? Então um abraço grande, até a próxima